Ai, pode começar, Santana. Você tava tão inspirado em falar Bate hoje. palma, Deixa você abrir o episódio. Paulo Correia, bate palma. Sou eu que vou editar, não preciso de palma. Nossa, Então tá, o fecho. humilhou. Estamos começando mais um Pop Doc Podcast. Esse é o episódio de número 146. É isso mesmo? 146? Acho que Eu acho Isso! que Coisa pra caralho, hein? Porra. Muita A gente tá coisa. quase a 150 episódios se aguentando aqui, firme e forte. Acho que já Não sei se passou vocês todos os meus estão- relacionamentos. Nos 46 episódios. Você tá De solteiro? verdade. Mas enfim, né? Pelo menos dando certo, passou todos os meus relacionamentos. Dando errado, eu acho que tem um pouquinho mais de tempo. Deve ter uns 200 Descobrindo episódios. agora, tá bom. Tá bom, entendi. Como sempre, né, em todos os episódios a gente tem os recadinhos, então não esqueçam, por favor, se você ouve e escuta a gente até hoje e nunca seguiu o Pop Doc nas redes sociais, Otário. na moral, né? Otário, exatamente. @DocPopcast no Instagram, no Twitter e no TikTok. Você também pode classificar esse episódio e seguir nas plataformas de streaming, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts. E, por último, mas não menos importante, você pode também apoiar esse podcast, entendeu? E ter acesso aos nossos episódios exclusivos nas sextas-feiras. Não deixe de apoiar o Pop Doc, porque a gente precisa pagar as capas, a gente precisa pagar o nosso tempo e a gente precisa pagar para se suportar. Então é muita isso, coisa. então. Gostei dos recadinhos. Ele veio comunicativo hoje. Vocês sentiram que a energia dele mudou, né, gente? Vocês Hoje eu sentiram tô com que energia mudou? boa, né? Hoje eu tô com energia boa. É o horário, tá vendo aí? Estamos gravando um pouco mais tarde. Quando isso acontece, eu tô bem. Entendi. A gente Agora vocês gravando querem mais gravar tarde, 8 horas em da cima manhã? da hora, em pleno mês do vagabunda faz orgulho, isso, né? depois de uma grande polêmica no Twitter. Ele tá feliz da vida, sorrindo de orelha a orelha. Não tem Inclusive, como ele não ficar escolheu um tema que tem a ver com o mês que estamos, né? Diferente mês do Twitter, orgulho, né? Que mês hoje, que queer. esse mês escolheu a homofobia. Eita! Escolheu a homofobia, Hoje, né? hoje ele tá assim, ó. Tá. Hoje a gente escolheu falar de hinos LGBT. Porque estamos Você quer no mês de desenvolver, junho, embora não não? pareça. Não, eu vou deixar no ar. Quem é ouvinte Tá. do Pop Doc certamente é cronicamente online e catou o que eu quis dizer. Mas vamos lá, né? A gente separou algumas das músicas mais icônicas aí na história LGBT de todos os tempos. Eu queria Qual perguntar é a pra nossa vocês, primeira Não, eu queria perguntar pra vocês, vai. na opinião de vocês, nessa lista, qual é a música mais icônica de todas? Assim, a Caralho, que é a música porra. universal dos gays. Pra mim, é fácil de responder essa. Dessa, Pra pra mim- mim, na lista que tá aqui, pelo menos, pra mim, já é a segunda. Que é da Gaynor, I Will Survive. Pra mim é essa. Pra mim, E é eu a digo música que toca. E ela, pra mim, ela é uma referência porque ela foi a primeira música que eu ouvi pessoas mais velhas que eu, que eram queer, ou escutarem essa música no lugar do qual ela ocupa pra comunidade, sabe? Então, foi meio que, pra mim, é ela por causa disso. Ela é meio geracional. E pra você, Davi? Pra mim ela é totalmente atemporal, na verdade, né? Tipo, eu acho que é engraçado observar a forma como essa música se transformou ao longo do tempo. Eu lembro de quando eu era criança, e essa música obviamente já existia, porque ela é do final dos anos 70 ali, anos 80. Meus pais sempre gostaram muito de Gloria Gaynor, inclusive o show que a gente assistiu no Rock in Rio, e se acabou lá, eu tava me acabando, eu era a única pessoa de 30 anos me acabando nesse show. Mas eu vi uma transformação muito grande nessa música, e isso é muito interessante, porque quando eu era pequeno, eu via nessa música que ela tocava sempre, né, em festas, em casamento, enfim, essas reuniões de família, e era visto como uma coisa muito caricata, né? Então era uma coisa de tocou a Will Survive, todo mundo vai fingir que é gay Que é e vai queer. desfilar e ficar fazendo aquela coisa meio caricata dos anos 2000, que é o crime da humanidade, basicamente, que é um show de homofobia. E aí, conforme eu fui crescendo, e eu acho que a gente foi se apropriando, eu comecei a entender esse lugar. E aí eu comecei a ver que, de fato, as pessoas que se identificam da sigla LGBTQIA+, quando toca essa música, é tipo assim, a gente se reapropriou desse, tipo assim, não que esse não tenha sido nosso algum dia, mas ficou nesse lugar de agora eu tenho orgulho e quem vai performar são, de fato, os LGBTQIA+, e não os héteros se fazendo de bichona lá. Então, eu amo muito essa transformação, porque hoje em dia, quando começa o toquezinho, eu já vou pra pista me acabar, que é o meu momento.
E pra Uma você, coisa Santana, qual é a engraçada música que sobre- marca? Essa também é o You Survive pra mim. Eu acho que temos um consenso. Uma das poucas vezes que temos um consenso nesse Ai, que loucura! podcast, né? Engraçado que essa música ela era um B-side, na verdade. Ela não foi pensada inicialmente pra ser um hit. Ela chegou nas mãos da Gloria Gaynor e a gravadora queria que ela fosse o lado B. Pra quem não sabe, pra quem não é jurássico, na verdade nem é do meu tempo isso, né? Mas as músicas tinham o lado A, que era o single principal, e o lado B, que era tipo não tão importante assim. E essa música tava como um lado B pela gravadora, mas quando a Gaynor, ela ouviu, ela brigou pela faixa, achou que era um hit instantâneo, começou a tocar na boate pra testar e o público adorou imediatamente, e aí virou o que a gente conhece como esse hino LGBT aí atemporal. Eu também acho que ela é o hino definitivo, porque ela perpassa todas as gerações, na verdade, ela é uma música muito reconhecível, assim, por mais que você não conheça o nome da música, por mais que você não conheça a artista que canta, ela é uma música instantaneamente reconhecível. Em qualquer lugar que tocar, qualquer pessoa vai saber e vai associar de alguma forma a pessoas queer. Então acho que por isso que ela é a música definitiva do movimento LGBT, o que faz sentido por ser, na verdade, né, uma letra que fala de empoderamento diante de um término. Exato. Ela não fala muito de gêneros na letra, então ela dá margem de fato para você atribuir outras interpretações e também se identificar. Então acho que essa faixa definitivamente merece esse título. Sim, e até nos anos 2000, teve um grande acontecimento com essa música, que foi a paródia caricata de Vai Wilson Vai. Quem tava nos Nossa, primórdios da internet Caramba. lembra o horror e show de homofobia que era essa música. Essa a gente pode deletar, né? A primeira viralização de música que, enfim, homofóbica que deve ter nos anos 2000 brasileira tá aí, né? Coisas que são antigas, elas passam por esses momentos e, inclusive, Gloria Gaynor, né? Tal de Wilson. Cara, eu sabia a letra todinha. Cara, eu não lembrava, eu tinha esquecido dessa paródia falando dessa música agora. Pra que você falou Vai, isso? esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Ê, caralho. Que horror. Mas aí, coisas velhas que passam por o tempo e, enfim, acaba envelhecendo mal. Gloria Gaynor, que é a intérprete dessa música, ela, de fato, também passou por isso. Porque pra quem não lembra, no final do ano passado, quando, inclusive, ela estava prestes a vir, ou ela tinha acabado de voltar do Brasil, ela meio que deu uma falada sobre as eleições nos Estados Unidos. E ela deu a entender ali que talvez ela fosse trampista. Talvez não, né? Ela não falou, mas ela disse que ela ia deixar o voto dela. O voto dela é secreto. E aí, entendeu? E aí ficou naquela coisa, mas eu vou proteger a nação. E Ai, aí, meu Deus. aí todo mundo, ai meu Deus do céu. A Cláudia né? Leite deles. Exatamente. Ai, Acontece. olha, sinceramente, aí fica difícil, acontece, né? A gente conhece quando começa esse discurso de ai, meu Gente, voto é mas secreto. sinceramente, Uau, são tantos ícones LGBT que tem essa controvérsia, né? Joelma do Calypso. Quem mais? O que Quem é mais? Joelma do Calypso, se não uma queridíssima bolsonarista? Quem mais? Quem mais? A própria Cláudia Leite aí na lista. Ah, Eu ele acho- chegou onde eu queria! Não, calma. Deixa eu explicar. Eu acho que esse é um fenômeno que não é nada novo. A gente já tá acostumado com essas divas aí controversas. Infelizmente, elas fazem parte também do imaginário, querendo ou não, LGBT. Tem uma lista um pouco longa até. Mas assim, eu queria falar de que você falou de reimaginação, de reinvenção da música com o passar do tempo. Tivemos uma que foi maravilhosa, que eu acho que é até mais gay do que essa. Concordo. Não tá. Eu só não coloquei na frente porque tem um quesito impacto e relevância, que é o Will Survive que tá na frente. Mas essa consegue ser ainda mais gay, que é Hush Hush, de 2009, né? Que foi a versão das Pussycat Dolls, que elas fizeram um mashup ali de Hush Hush com a You Survive. Que eu acho icônico. É uma das minhas favoritas na discografia das Pussycat Dolls. E tá aí pro mundo, o clipe é maravilhoso também. E ganhou vida, né? Porque Hush Hush original não tem a menor graça. Pra mim, Eu o gosto, remix que é eu a gosto. versão Eu original. também acho ok. Não acho Não. incrível, com toda certeza, Não. mas pra mim tá ali Não, no âmbito de estar ok. Uma coisa que é interessante sobre a letra da música, né? O Santana tava falando agora, enquanto vocês estavam conversando, eu tava pesquisando sobre informações e coisas que tem interessantes sobre essa música. Ela falou uma vez em entrevista de que a forma como ela gravou diz muito sobre o que ela tá tratando na letra, né? Que é sobre você sobreviver, né? Sobre você
se superar. A gravação foi feita com ela usando um colete ortopédico, porque ela tinha sofrido um acidente durante um show e machucado a coluna dela. Então ela tava cantando muito sobre esse lugar de superação física e de saúde que ela tava precisando passar ali no momento. Então fica aí essa curiosidade extra sobre a música que, enfim, né? Fala muito sobre a nossa forma de nós queer de sobreviver, de lutar, de se superar, e ela de fato tava passando por um momento bem intenso da vida, né? Pra quem tem problemas de coluna sabe como é que é. Imagina tá tendo que usar um colete Tá vendo aí? ortopédico. Nossa E hoje em dia Senhora. tem diva pop que nem sem colete canta bem. Eita, Então acho que porra! vale a pena você valorizar a Glória Groove, mesmo ela sendo trompista. E eu acho que existe Tá louco. heterossexual Brincadeira. até. Meu Deus do céu. Existe heterossexual até tocar Hush Hush Remix quando Nicole Scherzinger grita. E dá aquela giradinha, fica girando. Aquilo dali é a coisa mais gay que alguém poderia fazer. Ela num look disco, todo prateado, brilhando. sim. Aquilo é a coisa mais gay que a gente poderia É ter. isso, é por isso que eu acho que, 2010. inclusive, pra nossa geração, a gente parar pra pensar que a Nicole trazer essa música de novo, ela conseguiu tornar o que já era gay e mais gay ainda. É muito engraçado, porque, enfim, né, aquela coisa, gay adora mulher, né, diva pop. Então, ela foi uma mulher viado fazendo tudo que qualquer Foi. viado queria fazer com aquela música. Que é outra também, né? Que é, enfim, tem questões aí também de eleição. Não, disse que ela não é basicamente- trompista. Disse que foi um mal entendido. Eu acredito Para. na inocência dela. Eu também acredito na inocência dela. Para, Levi. Inclusive, Nicole Scherzinger ganhou aí um Tony. Um Tony. Gente, ela ganhou da Audra McDonald, não é pouca coisa não. De verdade. É, A Audra gente. McDonald, pra quem não sabe, é a maior vencedora do Tony entre os atores de todos os tempos, homens e mulheres. Ela já ganhou 6 vezes o Tony em todas as categorias de atuação. Então, assim, não foi pouca coisa. A Nicole ganhou a principal categoria de atuação. Foi ovacionada. Resgataram um vídeo dela de anos atrás, quando ela tava gravando When I Grow Up, do Pussycat Dolls, em Nova York. Dela do outro lado da calçada da Broadway, apontando pra lá e falando que ela sempre achou que esse seria o caminho dela, mas que ela tinha seguido por outro caminho. Porém, um dia ela retornaria ali ao teatro. Eu achei isso muito poético. Estou Ai, com que Nicole. lindo. Eu acho que ela tem realmente o ego e a petulância de uma pessoa do teatro. Faz todo sentido pra mim. Faz todo Acho que sentido, ela pior que faz Ai, eu mesmo. acho ela gente, meio a Rachel Berry das Filipinas. O pior que parece mesmo. A gente fez o episódio do EGOT e Nicole Scherzinger já tinha o ego. Agora ela conquistou o Agora Tony. ela Ela tem- basicamente é uma EGOT moral. Olha, o ego agora ela a já gente tem. pode... Olha o storytelling aí, ó, viu? Ai, a Ela gente já entrega humilhava a tanto. Melody, humilhava todas as amigas. Então o ego ela já tinha, ela só precisava do Tony. Anota, Agora inclusive, não é uma teoria que um fã jogou na minha DM por causa da brincadeira com a Blue Ivy, porque a Blue Ivy recentemente rolou essa semana, inclusive, o Bet Awards, tá, galera? E a Blue Ivy ganhou um prêmio ali. Aí eu postei nos stories, aí veio um seguidor falando assim, você pode apostar que daqui a pouco essa Blue Ivy vai estar inventando fazer coisa de atuação pra ela se tornar a EGOT mais nova a receber o prêmio. Eu falei, ih, caralho, que Com loucura, certeza. não é mesmo? É verdade, eu não duvido não. Eu também Só não uma duvido, não. correção, né? Nicole Scherzinger não é uma Rachel Berry filipina. Eu achei que ela era filipina, ela era do Havaí, tá? Então, uma Tá. Rachel Berry havaiana. Faz todo sentido pra mim. Uma na minha errata, cabeça. faz sentido, Errata. concordo. E aí, voltando pro nosso tema, já que a gente Fuga teve total um ao devaneio, fuga total, o tema é óbvio, foi falar de diva queer, que é mulher de diva pop, gay se perde. Mas eu acho que tem um hino que é lendário, acho que muito pelo lugar de quem canta a música também, pois era uma pessoa da nossa banda, da nossa comunidade e que fez uma música lá em 1984 que expressa lindamente o que muitos de nós desejam do fundo do peito, que é ser livre. Estou falando aqui de I Want to Break Free, do Queen, cantado pelo Fred Mercury, que é o nosso ícone queer, gay, totalmente performática no palco e sendo extremamente ovacionada por isso, e sendo um excelente artista, como ele sempre foi até Ele o era um final de sua gostoso, carreira. né? Nossa senhora, faria muito. Você faria o Fred Mercury? Faria horrores. Eu gosto de padrão, sim, faria. Eu acho que eu também faria. Tem uma foto dele com os 8 amigos na cama que eu faria os 8 amigos na cama, talvez ao mesmo tempo. Queria registrar isso. Ai, Levi ficou quieto por quê, Levi? Não, é que eu Você não acho uma faria o coisa... Fred Mercury? Não, eu não... Assim, Faria. não faria e não faria, né? Não é muito parâmetro, porque a gente tá falando
sobre beleza. Eita, como sobre, dá volta. Eita, não, como dá não volta. sei. Bora, Levi. Bora, Levi. Não, acho que não. Eu Botou não a sei. rola pra fora, você faria, Xande. Eu entrar sabonetando pra... fazendo textão. Sabonetando pra Me falar que não poupe. quer rolar. Me Não, poupe. acho que eu não faria, não, gente. Eu acho ele bem. Entendi. Não Então gosta tá de bom. padrão, você. Não gosta. Não gosta de Mentira. bigodinho. Entendi. Ai, gente, mas tem Eu uma amo coisa essa interessante. faixa. Agora eu gosto nessa- mais da faixa do que do clipe, confesso. Eu acho o clipe meio... assim, não sei. Eu tenho mixed feelings com o clipe, mas eu acho que o meu lugar é de incômodo com relação... sei lá, não sei, produção, mas é isso, é um clipe antigo, sabe? Eu Meio acho bobeira. É isso, eu também não interessante. vou aqui tentar fazer uma problematização, porque eu também não sei como esse clipe chegou na época, eu não sei qual foi a repercussão. Inclusive, se tiver algum gay que você já era uma bicha atenta à diva pop lá em 1984, conta pra mim como foi a recepção desse clipe. Não, porque foi- hoje eu foi- acho que ele seria um clipe meio até criticado, mas talvez pra época... Estereotipado. Não, É, então, talvez pra na época na época ele foi super cancelado, ele chegou a ser banido Entendi. da TV. Tipo assim, só que era um outro contexto, porque eles estavam todos vestindo ali como se fosse drags, né? Era uma coisa estereotipada e tal, eles queriam fazer essa provocação. Eu acho que o contexto da época é totalmente diferente e isso foi visto como um absurdo, mas não pela estereotipação, mas justamente por estar dando voz para a comunidade LGBTQIAPN+, na Ou seja, época, inverter, né, normas de gênero, Então, de certa forma. Exatamente. Então, tipo, Ok. isso foi o absurdo na época. Tipo assim, como assim homens estão se vestindo de mulheres e fazendo serviços domésticos? Tipo, que fim do mundo? Um Sim. debate que hoje não faria o menor sentido, entendeu? E faz aí, sentido. isso... Hoje seria uma coisa meio tipo assim, tá fazendo caricatura, fazendo graça, enfim, é porque já foi um espaço conquistado, né? Hoje seria uma Exatamente. guerra de siglas, hoje seria uma coisa meio Twitter. Seria. Seria no Twitter no junho de 2024. Seria isso. Eu Uma acho porradaria interessante isso, porque de certa forma, mesmo que, né, hoje em dia, a gente não tem como olhar em 2025 o teu olhar de 1984. Mas eu acho muito legal, porque na época, querendo ou não, gerou uma discussão, e eu acho que a gente só chegou onde a gente chegou hoje em dia, porque tiveram clipes como esse, que tiveram lutas como essa. Sim, Foi a sim, galera sim. que botou a cara a tapa. Então, assim, a gente realmente... Blá! problematizar, porque tem gente que entra nesse lugar, né? Gente, deixa eu pegar meu leque pra gravar esse episódio. Com licença, Vamos vai lá, falando aí. porque... porque tem gente que vira e fala assim, não, porque a gente não pode considerar a Vogue um hino LGBT porque é feito por uma loira... Gente, uma mulher loira... Gente, oi? Tipo assim, vamos olhar o contexto da época e o que significa isso, que só assim a gente chegou onde a gente tá. Então, o I Want to Break Free do Queen é exatamente isso. Eu acho que foi o que abriu a luta, foi a primeira pedra que jogaram em Stonewall pra gente chegar em 2025. Aqui, eu vou até bater o leque pra vocês assim, ó. Vai. Tem um da lista que eu acho que entra muito nesse lugar, que talvez a gente ache meio... talvez até um pouco brega, mas que eu gosto muito, e que inclusive tá na capa desse episódio, que é o Village People, com a IMCA. Qual é a outra música deles que fez muito sucesso também, gente? Peraí. Tem duas, né? Eu uma não só. lembro agora, mas sim, tem duas. Macho Man. Macho Man. Macho Man. Macho Man. Eu tenho era pavor dessa tudo. música. Essa outra eu tenho pavor dela. Macho Man eu tenho pavor porque eu acho Por que que ela vocês têm pavor? ela não subverteu igual a Will Survive. A gente não se apropriou dessa música. Essa música é caricata, entendeu? Então Sim, eu sinto que essa música é caricata até hoje. Inclusive, acho ela muito... um trauma eu acho de que ela infância. Assim, sabe? É um trauma de Não infância. sei, ela toca em outros lugares. E agora eu acho... E assim, sendo bem sincero, parando pra pensar agora, eu vou dar uma militada, assim, igual o clipe. Eu não sei explicar. Que uma coloca... um lugar de masculinidade que me foi tirado durante a minha adolescência. Então, por isso que me bate mal. Sabe? Macho Man era zoado justamente por quê? Pra aquele menino que cruzava a perna, pra aquele menino que era um pouco mais afeminado. Então, tipo, essa música me atravessa meio mal por causa disso. Porque ela fala sobre um lugar sou queer, mas sou másculo... que não sei, sabe? Não sei. Essa é a minha experiência extremamente pessoal com essa música, por isso que eu não gosto. Mas eu acho que o IMCA eu acho divertido, inclusive, por causa da coreografia. essa experiência não é individual. É um Obrigado. gay fear que a gente tinha quando era criancinha, de quando tocava essa música que alguém ia apontar pra gente e mostrar pra todo mundo que a gente era LGBT.
Então Sim. eu acho que entra nesse lugar diferente. É meio esquisito, mas é isso. E continua sendo assim, continua sendo esse lugar. Eu acho que Macho Man, diferente de I Will Survive, né, que eu citei que, enfim, os outros hinos que a gente vai citar aqui, que a gente se reapropriou e tipo, não, beleza, esse daqui eu vou dançar com poder, sabe? O Macho Man, eu acho que ficou naquela coisa meio Zorra Total, sabe? O Pit Biche, Pit Bitoca. Eu acho que ficou nesse lugar, tipo assim, não. Você foi certeiro no exemplo. Você foi certeiro no exemplo. Obrigado. É que eu assim, o acho. Village tem People isso. ele já foi criado meio que com essa intenção, né? Cada um dos membros, ele tinha uma fantasia que correspondia meio que a um estereótipo lá gay, muito difundido. Então, acho que essa foi a premissa do grupo. À medida até que os membros eram substituídos, porque isso aconteceu, foram trocando, mas aí cada um deles assumia esse papel, né? Tinha o índio, o americano, o cowboy, muito problemático, né? Hoje em dia uma pessoa vestida de índio, fantasiada, Indígena, né? Que não é indígena. não é fantasia, seria muito problemático. A gente tem o cowboy, o operário, o motociclista, o soldado e o policial. Eu acho, inclusive, gente, eu acho gay vestido de policial o maior mico de todos. Eu também Não acho. façam isso. Não, mas se você for negro, vestido de policial, pelo amor de Deus. Vamos se assim- situar da realidade do nosso país, né? Mas Ficar assim, se vestindo gostaria de deixar policial. aqui um disclaimer pra você que mora em São Paulo, que tem que concordar que os seguranças do metrô de São Paulo, nossa senhora! Aí eu falo assim, eita, que uniforme bonito, hein, menino? Eu amo que a gente, nesse podcast, a gente mostra a nossa própria hipocrisia sem medo nenhum. Eu acabei de meter o pau em gays que se vestem de policial de maneira sexualizada, mas eu não aguento ver um segurança da CCR. Entendeu? Você Isso. sexualizando um exatamente. segurança. Ah, e Entendi. se tu, amigo Levi, um dia que você vier aqui para São Paulo, ande muito de metrô e repare no segurança. Porque Amigo, se você no dia que você pegar o metrô de Salvador... bizarro. Ai, não, tenho medo, amigo. A roupa é feita especialmente para deixar os homens mais gostosos. E é cada homem. Gente, que eu acho que tem uma seleção de parem de modelos pra sexualizar entrar nesse profissões em nome de Jesus, por favor, parem Inclusive, de se eu for dá investir na minha licença. carreira de engenheiro civil, eu vou virar um engenheiro de transportes especializado em metrô. Porque eu realmente Só pra você acho... continuar vendo, Eu né? acho que a CCR tem mundo. Entendeu? Entendi. Concordo. Não, Tenho medo. a gente não pode sexualizar profissões, mas se o Xande Santana quiser aparecer com um capacete de engenheiro civil e uma regatinha e uma Isso. calça, A eu não audiência vou vai negar. gostar. Eu não vou Eu não negar. quero, não. Eu Vai não vou parecer muito passivo na minha vida. Eu não quero ser. Isso não é sorte. Você tá- Ai, É que verdade. ódio. Não tinha como esse episódio ter se tornado mais gay, tá? Só pra Mais deixar essa uma informação. vez, fuga total ao tema. Vamos voltar à pauta, por favor? Vamos. Vai, puxa aí. Continuando ao ao Village People, que a gente citou aí, que teve esses dois hinos super gays, que foi o YMCA e Macho Man, eu trouxe uma polêmica, porque eu fui perguntar aqui antes de começar o episódio, porque eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, gente, mas os integrantes eram LGBTs? Aí eles falaram sim. E aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que alguns deles não eram. Era mentira? Era queerbait? Não satisfeito, foi o primeiro queerbait da história. E não Caralho. satisfeito disso, um deles revelou no final de 2024, ou seja, tem apenas 6 meses em dezembro, Caralho, que foi muito a tempo. música, o YMCA, não é para os gays. Que quem, inclusive, fizeram essa falsa suposição, ele e a esposa dele vão processar as pessoas. Meu Ou Deus! seja, Deus! a gente tá aqui Não, falando... não é Eu possível. vou Não, tirar é essa sério capa. isso? Gente, a capa acabou de mudar do episódio. Eu falei que ia ser a capa, desculpa, não é mais a capa. Meu Estamos Deus, não, agora mudando. deixa como capa, porque é uma Nada de revelação capa. que eu não tava esperando. Amigo, como assim? Vai ser o plot Exatamente. twist, então, essa capa. Aonde foi que saiu essa informação, inclusive? Saiu Só pra... essa informação em vários sites, inclusive na CNN Brasil, e ele fala assim: tem havido muita discussão, especialmente ultimamente, de que a YMCA é de alguma forma um hino gay. Como já disse várias vezes no passado, essa é uma falsa suposição baseada no fato de que meu parceiro de composição era gay. E alguns, entre parênteses, não todos do Village People eram gays. E que o primeiro álbum do Village People era totalmente sobre a vida gay. E Meu aí... Deus, inclusive, vou continuar aqui com a manchete do G1. O YMCA, como hit do Village People, virou um improvável hino para Trump. É assim a chamada do G1. Caralho! Meu Deus! Caralho, que Meu virada!
Não, mas E peraí também. O cowboy do grupo, Randy Jones, ele se casou em maio de 2004 com o marido dele em uma boate em Nova York após 20 anos de namoro. Então, assim, também nem tudo nem tudo é tragédia, tá? Tinham membros gays, sim, e eles também cantavam sobre essa experiência, sim. Não vamos também dizer que é tudo, pelo amor de Deus, que a vida foi uma mentira. Não é possível. Polêmico. Eu fico em silêncio, porque eu tô chocado. Eu tô lendo a matéria do G1, gente, eu tô lendo coisa aqui que eu tô tipo assim, oi? Quer ver uma informação bem aleatória que essa música recebe? Em março de 2020, a música foi certificada como culturalmente, historicamente ou esteticamente significativa pelo Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso, um sinal claro de que a música queria servir como imagem da masculinidade americana. Tchau. Não, peraí, tem uma outra notícia. O motivo que levou o Village People a aceitar convite para a posse de Trump. Gente, mudei a capa do episódio nesse exato momento. A gente vai colocar Pussycat Dolls. Não, peraí, também, que ela também é trumpista. Caralho! Glória Gaynor. Não. Também é trumpista. Quem a gente vai colocar nessa capa? Gente, Cláudia Leite. eu tô chocado. Eu tô assustado. Coloca a Gloria Gaynor e o Fred Mercury, então, por favor. Pronto. Vou colocar Fred Mercury. Eu acho que é ótimo. Ele não era trumpista. Eu tenho uma boa sugestão. Vamos lá. Essa daqui que nunca foi trampista é de fato um dos maiores hinos LGBTs da história e é uma das mais recentes, que foi Born This Way da Lady Gaga. Essa de Born This Way. fato. Foi, inclusive, eu acho que foi a música da nossa geração que entra pra esse lugar de hino mais fácil, né? Tipo, Composta em 10 minutos e recentemente a Billboard elegeu ela como o maior hino LGBTQIAPN+, de todos os tempos. Então, e também visto que a Lady Gaga, ela é, além de ser da sigla, ela é mãe Ela dos Lady Gaga é LGBTs. bi, né? Ela é bi, né? Se declara como uma Ela pessoa é. bissexual. Na música ela fala, não importa se você é gay, hétero, bi, lésbica, transgênero, tem aquela Born This parte Way lá. aí, que é uma versão de outro hino gay, que é Express Yourself Express também. Yourself. Não dá pra deixar de falar. E, gente, cá entre nós é uma versão sim, tá? Eu acho que a história já deixou isso muito claro. eu gosto muito de Born This Way pelo momento em que ela chega, e é por isso que eu acho que pra nossa geração ela cruza num lugar tão importante. Porque eu não sei, os meninos me corrijam aqui se eu estiver errado, mas eu não consigo lembrar de uma música que tivesse sendo lançada naquele momento que representasse tanto e diretamente, sabe? O fato dela citar a sigla, sabe? O fato dela dizer assim, oi, estou cantando pra essa galera que vocês excluem aqui. Eu não lembro de nenhuma música naquele momento, assim, que tava tão em voga de uma artista grande que... Também não. Que, sabe, que apontasse pra gente e falasse assim, caralho, vocês são válidos. Eu não consigo lembrar disso. Eu acho também que Born This Way entra numa seara de falar não só de movimento LGBT como um todo, mas do momento que o movimento LGBT estava vivendo ali em 2011, 2010, porque eu acho que significou muito mais, eu sinto que tem um peso muito maior para pessoas que subvertem mais normas de gênero. Por exemplo, gays mais afeminados, pessoas que não menos passáveis em muitos aspectos da cisnormatividade e que se sentiam ainda mais excluídas nesse lugar. Por isso que eu sinto que Born This Way ela tem uma importância até maior para certos grupos dentro da comunidade LGBT, entendeu? E eu acho que ela fala muito daquele momento de você se aceitar, de você ser viadíssimo, você ser viadérrimo, entre outras coisas. Então acho que é realmente uma música muito importante pra gente. Rablou, lacre. Vou até bater leque de novo. E eu acho que as gays 30 a mais, elas estavam passando exatamente nesse momento por um momento de descoberta, né? Então Sim. eu acho que ela caiu de fato como uma luva pra gente que viveu a geração ali Lady Gaga, né? Eu acho que foi aquele clipe que a gente viu, né? Aquelas apresentações que a gente acompanhou e que a gente começou a se questionar, assim, de acho que realmente aqui é um lugar que eu pertenço, talvez seja um grupo, de fato, que até então era muito estereotipado, né? Então eu acho que os anos 2010 ali, pra mim, foi a grande virada ali de entender que a sigla LGBTQIAPN+, é muito mais do que simplesmente um estereótipo cômico, caricato,
de paradas e que é distante, e sim um lugar de acolhimento, e um lugar de orgulho, e eu acho que Born This Way foi um grande gay awakening pra nossa geração que tá falando aqui, pelo menos, né? Sim, com certeza, amigo. Falou tudo. Fiquei emocionado. Qual foi o seu gay awakening, Xande Levi? Qual foi o seu gay awakening? Conta pra gente. Qual Na foi? música? Da vida. Cara, Ah, na tá. vida, inclusive, ai, gente, eu me... Porra, agora eu tenho que pensar, peraí. Eu não tenho que pensar, porque eu falei isso no grupo esses dias. Falou? Eu falei que o meu gay awakening foi o Alexandre Frota. Ah, E eu verdade. me deparei com verdade. ele esses dias. Eu me deparei, Então quer gente, dizer ele que foi você no- mete pau na Cláudia Leite, mas o bolsonarista do Frota você... Ele você não gosta, é mais né? bolsonarista. Ah, e tá não, e bom. não estou dizendo que eu apoio nem nada. Eu só estou falando que ele foi o meu gay awakening. Só tá Ele dizendo foi que mamaria, né? Não é isso? Foi E aquela- qual foi o seu, Santana? Qual foi o seu? Foi a cueca da Lupo lá nas lojas americanas? Aquela Não, sabe imagem quem de cueca? foi? Eu não lembro qual foi a novela, gente. Eu, Mas sei, eu era uma lembro o meu e novela. também tem a ver com novela. O Eu Marcos acho Pasquim sem camisa. Não, foi o Irã Malfitano, eu acho que era Cobras e Lagartos, em Cobras e Lagartos. Acho que foi, que ele fazia um papel... Eu acho que foi em algum momento ali o Irã Malfitano, eu lembro dele em uma cena sem camisa, e eu falei, gente, bateu alguma coisa aqui. Kubanacan. É, uma novela, Ele- era uma novela que ele ficava muito sem camisa, e o que é muito comum, porque eram várias, né? Porque esse era o talento do Irã Malfitano. É, porque ele nos fez, anos porque de 2000, fato. Exato. ficar sem camisa, então foi O alguma meu- novela dessas aí. O meu, quando o assunto é novela, tem dois momentos. Caralho, muito aleatório que eu vou falar agora. Um é Kaique Brito, Sim. Beijo do Vampiro. Nossa, sim. Sim, Eu assisti, meu foi uma Deus. das primeiras Eu novelas que eu acompanhei. nunca que eu gostei de assisti. Twink, eu não senti absolutamente nada vendo ele. Eu Não gostava gosto de de Twink. padrão. Infelizmente fui afetado pelo que a mídia vendia nos anos 2000. Então teve o Kaique Brito no Beijo do Vampiro. Eu achava ele uma graça naquela época. Hoje em dia ele tá muito esquisitinho. E teve também um outro momento da minha vida e foi dois tipos de queer awakening, né? O do Kaique Brito foi num lugar muito gay, mas teve um que foi num lugar muito bissexual da minha parte, que eu parei pra pensar agora. Que na época de Chiquititas, tem uma cena em que um aluno beija uma aluna, mas é um beijinho bem simples, até porque, né, era coisa de criança. Eles dão um selinho. E quando eu vi essa cena a primeira vez, eu lembro da minha sensação de falar assim, nossa, eu queria. Mas não era queria ele ou queria ela, queria os dois, Queria os tanto dois. faz, sabe? Não era num lugar muito múltiplo ali de não querer apenas um lado do beijo. Foi bem específico Interessante. esse momento. Interessante isso. É. Eu trouxe aqui da lista também algumas baladinhas que falam de aceitação. A gente tem Cyndi Lauper com True Colors, em 86. Em 2010, também ali contemporânea de Born This Way, a gente tem Firework da Katy Perry, que querendo ou não, também ressoou ali como uma música de aceitação, um hino, né? E Beautiful da Christina Aguilera em 2002, que inclusive no clipe ela tem um casal gay em algumas das cenas do clipe de Beautiful. Eu acho que essas três faixas elas estão ali naquele lugar também de músicas que você inclui nesse universo de músicas gays justamente por falar de se aceitar, de assumir assumir quem você é enquanto pessoa sem ter medo do que os outros vão falar, vão dizer. Sim, e eu acho que a gente citou brevemente aí falando de Vogue da Madonna, né? Eu acabei citando, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, porque realmente é um dos hinos mais históricos em relação a isso, né? Quando a gente para pra pensar que lá nos anos 90, uma mulher, tipo, que tava começando ali a sua carreira, simplesmente chama a comunidade Não, calma, afro-latina. começando não. Começando não, amigo. Não, mas ela não tava num lugar ali de consolidada já. Amigo, anos Eu 90. acho que- A Madonna surgiu nos anos 80. Não, ela Ela já surgiu em tinha 80 e estourado. pouco. Amigo. Sim, ela já tinha Ai, Mas 7 nos anos anos, de anos carreira. 90 já... Mas é que, amigo, 7 anos de Nos anos carreira 90 não ela já tava consolidada assim, amigo. Já Não é tava à toa consolidada, Que, amigo. que veio Já aquela tava era dela consolidada. de putaria, que ela faz um Não livro de vamos putaria e os escrever caralho. história. Ela tava muito bem na carreira dela já. Tá, mas é que, enfim, eu não acho que 7 Ela já era uma anos veterana. antigamente- Ela já era uma veterana. É porque eu acho que 7 anos antigamente não é que 7 anos hoje em dia. Hoje em dia, se você tem 7 anos de carreira, realmente, parabéns, você sobreviveu. Antigamente era uma coisa mais Parabéns pra você sobreviver. complicada. Ridícula, cara. Mas, enfim, ela deu voz a esse lugar. A questão é justamente essa. A gente acabou de citar alguns exemplos
tipo Queen, enfim, exemplos de artistas que foram rechaçados, e ela de fato pegou esse lugar de não, eu vou dar voz a essas pessoas, embora exista toda a problematização que ela está à frente disso, que eu acho que não cabe nesse lugar, mas ela deu a voz ali para a comunidade afro-latina de Nova York de Vogue, em que ela mostra isso no clipe, e além das diversas apresentações em que ela coloca isso em pauta. E até hoje, né, o Vogue, como a gente conhece, a dança, o ballroom, tudo isso que vem por trás, que depois, inclusive, foi muito bem explorado em Paris is Burning e em Pose também. E a gente consegue entender um pouco mais da história. Quem assistiu Pose tem uns episódios ali que fala sobre Madonna, sobre o ballroom nessa época, que acho que dá pra explicar exatamente o que aconteceu. E é uma música que estourou a bolha, né? Então não é uma música que foi feita exclusivamente para os LGBTQIAPN+, e sim que acabou virando um hino nacional e internacional em que todo mundo dançava o Vogue da Madonna, inclusive heterossexuais. Então acho que foi o primeiro grande hino, assim, que meio que... Pra mim também é um dos maiores, assim. Eu acho que a We Survivors tem no começo do episódio, por ser uma coisa que a gente se apropriou como LGBTQIAPN+, mas o Vogue ainda tem um lugar de especial, assim. Você vai em qualquer apresentação drag, tem ali o lip sync do Vogue. Eu acho que a questão do Vogue é porque ele tá completamente associado ao movimento político, né? Que é a cultura ballroom. Ele também tá muito associado, não só ao Vogue, mas a carreira da Madonna ali nos anos 90, ela tá muito associada à luta LGBT, à luta gay contra o vírus da AIDS, contra o HIV. Então eu acho que existe todo um impacto cultural que tá relacionado à própria arte da Madonna nesse momento da carreira dela, e que ela faz questão de trazer à tona em todos os momentos também, todos os shows que ela faz, ela revisita esse momento, ela fala sobre isso muito abertamente. Então acho que não tem como essa música não ter um peso, e a própria Madonna também como ícone queer, como ícone LGBT, né? E, inclusive por tomar pedrada numa época em que era tudo mais difícil. Exato. Fica aqui, inclusive, o convite, porque nós temos um episódio comentando um pouco sobre Madonna, e uma coisa que eu queria comentar de por que eu acho que na época ela era consolidada assim. A gente tá falando de uma artista que em 82, de 83, ela já tinha hits tocando em rádio, ela já tinha mais de 10 anos de carreira, e acho que quando, para uma artista, principalmente no período dos anos 80 e 90, chegar e fazer a guinada que ela deu nos anos 90, como o Santana tava comentando agora, de lutar em pautas que, enfim, eram tidas como tabu na época, é algo que apenas uma artista que consolidada conseguiria fazer isso e sobreviver até hoje. Inclusive, digo mais, tem artista hoje em dia que se assume queer e tem a carreira sabotada, mesmo depois de muito tempo. Então, acho que podemos considerar, sim, Madonna com 10 anos de carreira muito bem consolidada para fazer uma guinada. Madonna já tinha 4 álbuns lançados, gente. Ele viajou nessa comparação aí. Ela já tinha o True Blue, Like a Virgin, Like a Prayer e o Debut. Então, assim, ela já era realmente uma veterana. Eu quero falar de música nacional. Quero falar de música brasileira. A gente tá falando de vários hinos aqui e acho que a gente tem que patriota! Da nossa comunidade. A gente tem um movimento da nossa comunidade muito forte e personalidades muito importantes para nossa música que fala um pouco desse lugar, e acho que dá pra começar por diversos. Mas se eu fosse vocês, começaria por Homem com H do Ney Matogrosso. É isso, inclusive fica aí a indicação para os ouvintes. Eu já indiquei aqui no Pop Doc o filme a cinebiografia do Ney Matogrosso, que é disparadamente o melhor filme do ano até agora, junto com Sinners ali do B. Jordan. Eu acho que Homem com H também tem muito a ver com momento político. O Ney Matogrosso é um artista que a própria vida dele, eu acho que mesmo que ele não levantasse bandeiras do que ele sempre levanta, a vida dele já é extremamente um lugar político, porque ele desafiou realmente, ele passou pela ditadura, ele vivenciou também a epidemia da AIDS, então, e ele tá vivo para contar essa história, o que eu acho que é muito significativo e muito importante também. Então eu acho que vale a pena você, como LGBT, principalmente nesse mês do orgulho, conhecer mais a fundo a história do Ney Matogrosso, se você não conhece, e se você conhece, revisitar assistindo esse documentário, que vale a pena demais, você vai se emocionar. Eu me emocionei em diversos momentos. E é interessante também você assistir com gays de outras gerações, porque são reações muito, muito legais de você perceber, sabe? Quem viveu aquilo, quem passou por aquilo.
conversar com essas pessoas. É muito massa. Um dia eu quero que faça uma cinebiografia da Pablo Vittar, porque, assim, com ela também é certeza nossa vai ter. diva. Será que vão botar os homens casados que a diva pega nessa cinebiografia? Será que vão colocar? Acho legal. Pablo, fica Não, aqui a com dica. certeza. Faça um documentário sobre a sua vida. Quem A gente vai vê tanta refazer diva a pop fazendo icônica documentário, cena deixa ela fazer um. Dela pedindo o povo pra tomar água, que tá com a pupila dilatada. Quem vai fazer? Sabe, ela tem momentos tão icônicos. Dá pra fazer um documentário maneiro sobre a Pablo Vittar. Desculpa aqui o fanatismo, mas não tem como. Inclusive porque eu acho ela um dos grandes símbolos nacionais de potência nacional quando o assunto é musicalidade e música queer. A gatinha aí fez a música Indestrutível, que, enfim, pela letra e pelas diversas entrevistas que ela já deu, a gente sabe como essa letra fala de um lugar muito dolorido, do bullying sofrido por diversas pessoas que são da nossa geração, inclusive. E é muito foda a forma como ela foi abraçada, né, por nós, como essa música principalmente foi abraçada e foi bem recebida, né? À toa que, enfim, ela canta essa música até hoje. E é uma música maravilhosa de linda. Eu espero que não tenha um ouvinte que não conheça essa música. E caso tenha, pelo amor de Deus, coloca pra tocar logo em seguida, depois que o episódio acabar, porque é necessário. Enfim, sou bem fãzinho da Pablo, sim, e acho que ela como por si só, a carreira toda dela é um exemplo de hinos e hinos e hinos e hinos queer que a gente dá pra usar pra ser feliz e ter orgulho de nós mesmos. Ela abriu portas também, né, pra todas as pessoas LGBTQIA+, queer que vieram depois. Eu acho que Pablo Vittar foi essa grande abertura de portas dessa década, digamos assim, porque ela surgiu num período ali que o conservadorismo estava começando a aflorar nas pessoas, e era um movimento muito curioso, porque ela tinha aquela voz que hoje em dia ela até, tipo, modificou um pouco o tom, a forma como ela canta, mas era mais estridente ainda. As pessoas se incomodavam bizarramente com isso, e ainda assim ela não parava de fazer sucesso. Ela não parava de colocar uma música, um hit atrás do outro, um clipe atrás do outro, e era esse grande movimento, assim, do Brasil se questionando, né? Ao mesmo tempo em que existe o preconceito e o conservadorismo, a maior estrela dos anos ali era uma drag queen, tipo Pablo Vittar, que canta de forma estridente. Então é um movimento muito interessante. E que, como eu falei, abriu portas para surgirem diversos outros artistas que hoje estão bombando e estão aí. Então eu tenho muito, muito orgulho de ter acompanhado, de ter vivido na mesma época e na mesma geração de Pablo Vittar. Sim. Uma coisa interessante sobre Homem com H do Ney, que Paulo citou, é que se você pega a letra, na verdade, ela tá reafirmando masculinidade o tempo inteiro. Ela não necessariamente foi uma letra que foi pensada pra uma pessoa LGBT cantar e nada do tipo, mas ela chegou nas mãos do Ney, e aí o Ney nem queria gravar, inclusive. Isso tem muito marcado no documentário, e o produtor falou, não, você cantando essa música vai dar um outro significado pra ela. E de fato, quando você pega na voz de uma pessoa que é um ícone LGBT, que subverte, né, essas relações de gênero, do que é ser masculino, do que é masculinidade, e que choca na época ele cantando que ele é homem, sabe? Dotado de um outro significado completamente diferente, que pega a letra e coloca ela num outro lugar. Então, eu acho que o que é muito interessante dessa música é isso. Porque ela realmente não foi pensada, não é também um hino de aceitação, nem nada do tipo. Se você pegar a letra e for analisar, né? Agora, a minha favorita da lista, de escutar, que eu amo toda vez que toca, é Sinais de Fogo, da Preta Gil. Eu amo essa música, sério. Todo lugar que toca eu vou estar dançando essa. Inclusive a versão dela com a Ana Carolina, que ela começa falando que olhava diferente porque uma cantora olha diferente para outra cantora. E tem todo aquele movimento sapatônico ali. Eu acho tudo. Mas você acha essa música um hino? Eu acho que a Preta Gil é um ícone, isso não é um debate. Mas você acha que a música em si é um hino LGBTQIA+? Você já foi no bloco da Preta Gil? Você já foi num bloco de carnaval mas é isso que eu tô falando. E tocou essa música? Ela é um hino... ela é um hino sapatônico. Porque eu acho que a Preta mas eu não a música sei se eu considero a música também. A música com certeza. O hino mas eu acho que ela é muito mais um hino, tipo assim, de realmente... Quando eu escuto Preta Gil é no carnaval, por exemplo. Então, quando toca, ela entra nesse lugar de hino sapatônico, de uma coisa meio... Não necessariamente sapatônica, mas sáfica, né? Então, ela tá pra mim, pelo menos pra mim, né, nessa seara de hinos queer.
Uma das minhas favoritas, que eu acho que também é interessante, porque ela não é em si um hino LGBT, não era, pelo menos, mas ela se tornou porque ela fala disso de uma forma singela, que é Toda Forma de Amor, do Lulu Santos. Eu acho que é uma música que, primeiro, Verdade. junta gerações, segundo, que junta todas música é as linda. tribos e tipos de pessoas diferentes por ser bonita. E ela é isso, não é que ela é um hino LGBT, mas o fato dela falar que consideramos justa toda forma de amor é uma forma de libertação. E quando toca hoje em dia, principalmente depois do Lulu Santos ter assumido o namorado Sim. dele, né? Nossa, eu acho isso que foi tem um tudo. significado muito mais bonito. Ele chegou a fazer um remix com o Pedro Sampaio, que também é um homem bissexual. Então eu acho que coloca aí num lugar é até engraçado, que é como se fosse um easter egg, né? Porque é uma música que sempre foi um hit, um sucesso, todo mundo conheceu, e aí parece que agora só que a gente se deu conta que ela é um hino LGBT. Então eu gosto muito, assim, quando toca me dá vontade de dar beijos na boca. Ah, e dá orgulho, né, amigo? É um orgulho. É o um tipo, Eu coloquei é o tipo de aqui- música que dá orgulho. E coloquei aqui, mas vocês pularam, os hinos sapatônicos, né? A gente tem Gas, recentemente, da Billie com a Charlie. E tem All the Things She Said, que também foi um queerbait. A gente tem um episódio sobre queerbaiting, que eu não vou lembrar o número do episódio, mas temos. E é provavelmente o maior queerbaiting da história, porque nenhuma das duas integrantes era lésbica. Mas toda a história do grupo, né, é fundamentada nisso, no fato delas serem um casal. E então foi o primeiro queerbaiting que se tem registro. E posso comentar de uma música recente, que agora a gente tá falando de lugares específicos da bandeira, e inconscientemente acabamos entrando nesse caminho. Mas agora ele falou sobre um hino lésbico, a gente acabou de falar sobre hinos bissexuais na voz do Pedro Lulu Santos, e eu queria trazer um hino inusitado que se tornou, sim, símbolo de boa parte da comunidade transexual, que são até hoje, né, enfim, as Irmãs de Pau, e a famosa frase que elas dizem o tempo todo, que elas gritam na música sobre uma ter pau e a outra também ter pau, fora elas cantarem, enfim, diversas vivências sexuais da maneira que elas cantam, ainda mais com o último projeto que elas lançaram. Então, eu acho que toca num lugar interessante, que as gays também souberam abraçar, mas que conversa muito de um lugar de ver que essas artistas trans estão aí dominando a música nacional e, enfim, com uma simples frase, um simples remix, estoura na boca do balão. Às vezes a música também nem tem. Porque, por exemplo, assim, eu acho que o mesmo exemplo da Preta Gil é um pouco chifrudo com a Pepita, né? Porque quando toca o já aquilo é um hino transexual, não tem Exato. como. Não tem como. Aquilo dali, quando toca o é isso, que acaba virando uma representação. Sabe, Xambaralai, caralho, tipo, você toca em qualquer lugar que vai ter viado, os gays vão sair quicando igual pipoca, viado. Vocês tocaram num ponto que a gente deveria ter colocado no episódio, é que eu acho que depois ali da Banduol, Pablo Vittar, criou-se uma cena LGBT brasileira, do pop brasileiro, que é muito, sim, muito executada por essa audiência. Então a gente tem os hinos da própria Banduol, a gente tem Pablo, a gente teve a Aretusa que, querendo ou não, fez ali alguns sucessos, a própria Glória Groove. Então, a gente tem essas músicas que estão nesse universo ali LGBT, que também são hinos, que também tocaram bastante. Principalmente, eu acho que hoje nem tanto, porque eu acho que hoje nomes se sobressaem individualmente mais. A gente tem a Lineker, a gente tem Glória, a gente tem Pablo, mas eu acho que era todo um movimento ali entre 2016 e 2019... que tocou muito, e toda baladinha que você ia tocava em sequência, mesmo de pessoas que não são tão conhecidas hoje em dia, essas faixas. Eu posso dar uma sugestão pra audiência aqui agora? Enfim, eu acho que qualquer coisa pode comentar mais coisa, mas é meio que uma vibe um pouco de fim de episódio, mas eu espero que você tenha feito aí do outro lado. Aproveita essas músicas que a gente tá falando e faz uma playlist, escuta, bota pra você conhecer caso você não conheça. Eu particularmente, tenho uma playlist que se chama Bem Viadinho. São os momentos que eu quero dar play e me sentir muito feliz com o que eu sou. Com a forma como eu expresso meu amor no mundo. Então acho que
vale a pena aproveitar um pouco do mês do orgulho, aproveitar as músicas que a gente está trazendo aqui e artistas que estamos falando aqui para você montar esse lugar, para você também poder viver sua vida e ter esse lugar de escutar uma música boa, escutar uma música legal, uma música divertida que vai fazer você ter orgulho de si mesmo. Isso faz toda a diferença, às vezes, no seu dia, no seu humor, enfim, na forma como você está vivenciando seu cotidiano. Segue Essa dica playlist, ela é pública? A sua Bem Viadinho? Essa, Bem Viadinho? É. Então, bota o link a gente vai botar o link na descrição do episódio, caso você não queira fazer a playlist. Bem Viadinho. Se já queira uma playlist pronta, teremos a playlist do nosso amigo Paulo Ricardo Correia. Pra finalizar, eu coloquei aqui artistas LGBTQIA+, que atualmente estão falando sobre experiências que, inclusive, isso foi sugestão de Paulo. E aí, eu queria perguntar pra vocês, quais vocês escutam mais atualmente, assim? Paulo, Olha, principalmente, vá. Eu acho que eu mais escuto hoje em dia, que são artistas que falam de suas vivências afetivas e são pessoas queer. Um deles é com toda certeza Thiago Pantaleão. Acho que ele conversa muito comigo no sentido de idade, de vivências, das vivências que ele traz. Enfim, acho que é uma brincadeira legal que ele faz musicalmente falando. E, deixa eu ver... Acho que junto dele, assim, eu colocaria a Urias. Eu colocaria a Urias, sim, com certeza. São os artistas que eu mais escuto, nacionalmente falando, inclusive. Eu acho escuto muito Lineker e Frank Ocean. Assim, Frank Ocean. Frank Ocean. Frank Ocean Apesar de que ele não faz música mais, né? Também já tem 10 anos que ele não tá aposentado. mas tudo bem. Tá aposentada. Você escuta o que existiu. Eu acho que eu escuto bastante os artistas que a gente já citou aqui. Então, Pablo Vittar, Glória Groove. De certa forma, também o Thiago Pantaleão, gosto bastante. E Sam Smith. Eu acho Sam Smith. É verdade. E Lil Nas X também. São artistas, assim, que eu acho que falam de suas vivências LGBTQIAPN+, e são os que estão, assim, na minha lista de prioridades. Quando fazem um lançamento, eu já corro pra ouvir. Coloquei aqui na lista também o Chappell Rowan, Billie Eilish e Renee Rapp, que falam também de experiências lésbicas e sáficas, né? No caso da Billie, ela é bissexual. Tem o João, que também, apesar de eu não escutar, ele fala sobre experiências a partir de um ponto de vista bissexual, né? Já que ele é um homem bissexual. Enfim, tem vários artistas. Eu queria perguntar pra audiência quem são os artistas LGBT que você mais escutam atualmente. Gente, eu tô chocado. Ele nós. fez uma lista dessa e ele simplesmente não incluiu nem Ludmilla e nem Demi Lovato. O que aconteceu? Não, é porque a gente já fala muito de Ludmilla, né? A gente fala Ele coloca muito em todos os episódios as duas. Quando ele tem que colocar, ele não bota. Levi é Tem que dar um ridículo, descanso, cara. tem que dar um descanso, né? Tem que dar um descanso. Porque a gente fala muito de Lud e de Demi já. Assim como você deu um descanso da Luísa Sonza, né? Já que ela se declara bissexual, né? Mas será que ela canta cara. sobre sua vivência bissexual? Não sei. Eu não lembro de uma música em que ela cante sobre isso. Então, eu não citaria. Mas tudo bem, é isso. Às vezes também a pessoa não precisa só cantar sobre as vivências dela. Tá tudo certo. É isso. E é isso, gente. Temos aí diversos hinos, obviamente, que vamos deixar de falar. E a gente pede para que você vá lá no @DocPopcast, que você comente sobre o hino que a gente tem esquecido. Qual possível música LGBT, qual é aquela música Só que não vai faz você citar o Juan sentir? e Pose, tá, audiência? Por aí favor. também é demais, né? Entendeu? Aí também. Mas Não por que façam que como alguém o citaria? Hein? Não sei, tô Mas por tentando quê? tanto empurrar esses caras pra gente no mês do orgulho que eu realmente acho até provável, né? Daqui a pouco sai lista aí de artistas pra LGBT escutarem. Era só, Caramba. é só esse comentário que eu queria tecer. Entendi. Né? Não quero ver ninguém citando. Eu ia fazer uma entendi. piada que é melhor não Alguém fazer. já citou assim que te incomodou? Alguma coisa? Deixa quieto, deixa no off, né? Deixa no off. Entendi. No pop in off, a gente vai comentar sobre isso. Essa Tá? semana vai então, ser se você boa. quiser ouvir o que eu tenho a dizer, eu não falei no Twitter, dessa vez eu não falei no Twitter, não falei em lugar nenhum. E vai ser só Eu pra tenho a apoiador dizer mesmo. sobre Pose ou One. Eu estou segurando as semanas pra falar tudo no pop in off. Então assina lá que vai ter o meu comentário, a minha opinião. Essa semana vem aí. E é isso, gente. Eu acho que assim, a gente pode ler comentários, mas as indicações, eu acho tenho que meio indicação pra caralho, mas enfim. A gente pode Não, dar acho essa melhor- já deu muita é, indicação. que... Acho que a Já gente já tem deu as indicação? indicações. Eu
Assim, eu também tenho indicação, mas eu acho melhor de deixar pra outro episódio, que senão esse episódio vai ter 1h40, 2 horas, porque a gente também já deu indicações. A indicação Então tá bom. que fica, de fato, são esses artistas LGBTs em pleno mês do orgulho. Se você quiser ouvir as nossas indicações, aí ou escuta o pra apoiadores, ou escuta semana que vem. É isso. que eu acho que não- Então vamos senão preservar tá então as muito indicações, grande. então. Tá decidido. Ai, tadinha da Normani, gente, sabotada até aqui no Pop Doc. Eu não vou falar Quando nada, ela faz não é alguma pra coisa comentar, que então eu não vou presta, comentar. A gente não vai falar. É isso, gente. A gente fala semana que vem, gente. Eu Vou prometo que eu vou pensar no falar. caso. Tadinha, gente. Vamos então para os comentários, pelo menos. Vai, o que tem de bom de comentário aí? Na semana passada a gente falou de álbuns com time ruim. Então citamos principalmente o Dopamine da Normani. Aí o OneVini Underline comentou: o Dopamine realmente, acho que o timing foi dela e da RCA em conjunto. A própria fez cerca de 5 álbuns até chegar nesse. E a primeira versão, acredito que era o 1996, que era uma mais pop e ela não gostou. Então a própria gravadora deixou ela na geladeira a partir de 2021. E logo na sequência, os pais da Normani tiveram câncer, o que fez com que ela pausasse também ali um pouco as atividades na carreira. Ele termina dizendo que acha que o Dopamine seria realmente um bom segundo álbum. Então ele concordou ali com o que eu falei sobre isso no episódio. E ele tem razão. Olha, também teve comentário aqui pelo Spotify, o Matt Alves virou o seguinte: vocês trazem só temas bons. Ai, muito obrigado. Ai, fofo, verdade. Inclusive o Anderson Barbosa, ele trouxe um outro time ruim da Mariah, que foi o Caution, ser lançado um mês antes do Natal. O mundo só queria saber da Mariah natalina. Será que ela errou aí, a nossa Kinga do Natal, querer trazer outro tipo de tema pra dentro do período que é dela? Não sei. Uma pena, pois é. Teve também o Diego Queiroz que comentou no Spotify, que ele comentou assim: tem um episódio do Hannah Montana onde a Miley entra em crise pelo medo de se perder no tempo e não se reinventar. Então o plot do episódio é que a Hannah tenta cantar muitos e muitos estilos porque ela precisa saber o que vem depois do depois. Parece que a gatinha trouxe isso pra fora da ficção e se perde nessa de reinvenção. Que isso! Eita, gostei da analogia. Gostei. Diego Queiroz foi bravo agora Eu no amo que eles comentário têm dele. referência, né? Eles têm Tem referência. caralho. Os ouvintes Porra, do a Pop Dog. audiência do Pop Doc é muito chique, vai tomar E no quem cu. gostou de analogia também foi o Iago, que ele botou uma salva de palmas para as analogias do Paulo. Paulo que tava aí com aquele gif da Nicki Minaj escrevendo com a caneta pegando fogo. É o Isso. Paulo no último episódio, que ele fez umas analogias. E também queria destacar o comentário do André Nogueira, que ele botou assim: não tem tema mais gay. Amei. Em relação ao Inclusive, álbum com teve timing sim. ruim. Guess what? Guess what? Guess what? Agora tem um tema mais gay do que o anterior. Cada dia mais gay. É isso. A Júlia Bispo7. A Julia.bispo7, ela comentou: eu acho que a proposta do art pop veio num time ruim. Penso que se a Gaga tivesse lançado em 2016, que foi o ano de álbuns conceituais no pop como Anti-Lemonade, a receptividade seria melhor. Sem falar que teria fugido do desastre do What You Want com o R. Kelly e talvez fosse um featuring com The Weeknd ou com Drake. Eu tenho uma opinião Aí, muito com ruim respeito, tá? sobre esse feat com Raquel, porque ela refez a música com a Aguilera. E é muito boa também, porque são duas divas pop cantando. Mas, infelizmente, a versão com o R. Kelly é muito boa de ouvir, né? Ai, meu Mas Deus, isso, ele né? falando Só a isso, gente, versão, depois de um porque episódio ele- desse. Só a Ai, versão, Jesus porque ele realmente é abominável. Então, eu acho que isso também deve ter dado uma prejudicada na divulgação do álbum. Óbvio, Com nossa, certeza, com certeza. Porque, inclusive, era uma música que a galera teve uma receptividade boa quando ela chegou. né? Tipo, porque a musicalidade tava pegando, a letra não sei o quê, mas aí veio, enfim, todas as investigações. Que é uma música que fala horrorosas exatamente sobre Aham, fazer... Nossa! Não, foi É uma já- música com timing ruim. Eu tenho Música com timing Não, não é nem assim, timing, é temática, é feat, eu é letra, eu é sinto tudo ruim. que essa música, com toda certeza, ela deu uma sabotada nesse álbum pesada. É. Pesada. Inclusive, Júlia, muito obrigado mais uma vez o tempo me inocentando, porque eu tinha colocado o art pop no roteiro e fui podado pelos meus companheiros de podcast. Porque Eu disseram podei que ninguém. Sim, eu tenho print. Falando Então que mostra o o problema print, do art então. pop não foi o timing ruim, que foi outra coisa. E agora eles estão aí só porque foi um ouvinte que falou.
Então, mais uma vez, eles me botando pra Cristo, como sempre nesse podcast. Então, obrigado, garoto Júlia. mentiroso. Eu Ai, tenho povo, isso que sofrido. importa. Garoto sofrido, ai, sabe? Não vou nem dizer onde é que eu enfiei a cruz. Eita, Eu, hein? gente! Porra. É assim que a gente finaliza esse episódio Beijo! Até polêmico, semana né? que Um vem. beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijos!